das mesmas produtoras de Luz, Câmara, Pulsão, onde contaremos o relato clínico de Freud chamado O Homem dos Ratos. Esta história contém símbolos com viés assustador e cheio de nuances, mas não se assustem, é apenas a velha linguagem humana tentando dar sentido às suas neuroses. Viena, Áustria, 1907. O advogado Ernest Lanzer, o denominado Homem dos Ratos, com auxílio de um amigo, procura Freud, com queixas de estar obcecado pelo pensamento de que acontecerá alguma coisa de desagradável, alguma coisa de dolorosa, as duas únicas pessoas que ele amava: seu pai e uma mulher por quem ele nutria muito afeto. Mas isso, senhores, era apenas a superfície da angústia que tomava o Homem dos Ratos. Cabia a Freud desvendar mais esse mistério. Quando Lanzer foi à consulta com Freud, vários foram os sintomas descritos. Além do medo irracional de que algo ruim pudesse acontecer às pessoas que amava, ele também era tomado de impulsos de cortar a própria garganta. Todos eles eram pensamentos paralisantes. Eu, então, propus à querida Associação Livre, que até hoje vocês ainda estudam como a regra fundamental da análise. No dia seguinte, ele concorda em respeitar a única condição proposta para a cura: dizer tudo o que lhe vem à mente, ainda que isso seja penoso, ainda que seu pensamento lhe pareça sem importância, insensato e sem relação com o problema. Deixo que ele escolha o tema pelo qual deseja começar. Conversa vai, conversa vem. Lanzer confessa ter uma obsessão voyeurista de ver mulheres nuas. E isso teria começado por volta dos 6, 7 anos, época em que teria tido experiências sexuais com uma governanta. Freud, então, descreve que um sentimento de culpa intolerável que Lanzer carregava desde menino por essas excitações poderia ter gerado um conflito psíquico neste homem. Temos assim uma pulsão erótica e um movimento de revolta contra ela. Um desejo ainda não obsessivo e uma apreensão, já com caráter obsessivo. Um afeto penoso e uma tendência a atos de defesa. É o inventário completo de uma neurose. E sim, e o que os ratos têm a ver com essa história? Muito bem, meus caros. Agora, preparem o estômago. Tudo começara quando o paciente de Freud estava no exército e ouvia um capitão relatando um suplício oriental atroz, no qual se fixava no traseiro de um condenado um recipiente, contendo ratos que penetravam no seu ânus, perfurando-o. Desde que ouviu esse relato, Lanzer ficou aterrorizado com a ideia de que essa punição pudesse ocorrer a seu pai e depois a sua mulher. E para afastar esse pensamento intolerável, Lanzer repetia um gesto acompanhado de uma palavra encantadora. Vamos ver o que é que você vai achar disso. Ao longo do tratamento, penoso e cheio de idas e vindas, Freud descreve o cerne do conflito do Homem dos Ratos. Amor e ódio, sempre caminhando juntos em suas simbolizações. Um exemplo é a compulsão de Lanzer de proteger sua mulher, com uma simbolização de tirar uma pedra do caminho onde ela atravessaria, mas depois recolocá-la em seguida no lugar. E a interpretação para isso? Tirar a pedra seria um ato de amor para protegê-la. Colocá-la seria recriar o obstáculo. E isso aí seria o ódio. O amor não extinguiu o ódio, mas só o reprimiu no inconsciente. E lá, protegido contra a destruição pela consciência, ele pode subsistir e mesmo crescer. E de onde vinha o medo relacionado ao pai?
Pois bem, como toda boa história psicanalítica, as relações familiares são as bases fundantes. Então, eram os conhecidos reflexos de Édipo que o atormentavam. Foram vários os episódios de neurose obsessiva descritos por Freud nesse caso. Houve um final feliz? Digamos que pelo menos o homem tomou consciência de suas próprias neuroses e conseguiu verbalizá-las, apontando para uma sonhada cura. E o que fica desse relato? Bem, percebemos a força da linguagem. Ela pode nos libertar, mas também nos engessar. Por isso, é preciso estarmos atentos e não nos agarrarmos à primeira explicação para sentimentos que nos transbordam. A neurose advém daí, desse conflito que não conseguimos dar os nomes devidos. O limite entre a realidade e o delírio é a retórica. Nas palavras de Freud. As palavras são um material plástico com que se pode fazer de tudo. Debaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido. Só faltava respirar, mas tinha que respirar. Debaixo d'água se formando como um feto, sereno, confortável, amado, completo, sem chão, sem teto, sem contato com o ar. Mas tinha que respirar todo dia, todo